Olá, pessoal. Vamos corrigir exercícios que falam sobre o assunto plateumintos. Exercícios propostos. Número 1. Organismos que apresentam corpo dividido em proglotes com escólax na parte anterior e sem tubo digestivo podem parasitar o homem através de... Então, está falando ali da tênia e como é que parasita o homem, como é que o homem contrai a teníase? Por ingestão, né, de carne mal cozida, contendo ali justamente os oocistos não, os cisticerco da tênia, ok? Questão 2. Existe uma frase popular usada em certas regiões relativa a lagos e açudes. Se nadou e depois coçou, é porque pegou. Essa frase se refere à infestação ou infecção por qual desses agentes etiológicos aqui, né? Então, está falando de lagos e açudes, está falando de Cistossoma mansoni, que é a cercária, que é a larva que penetra ali a pele da pessoa, né? E assim a pessoa contrai a esquistossomose, né? Na verdade, ela entra pela pele e provavelmente deve proporcionar uma certa coceira, né? Por isso que falou aqui, se nadou e depois coçou é porque pegou. Então tá falando ali do Cistossoma mansoni, da esquistossomose. Questão 3. Os plateumintos parasitas Cistossoma mansoni, né, e a Taenia solium apresentam o quê? Então, a espécie humana como hospedeiro intermediário? Não. No caso do Cistossoma mansoni, o hospedeiro intermediário vai ser o caramujo. E no caso a tênia tem dois tipos principais de tênia. Existem várias tênias, mas no caso em relação ao homem, tem ali a Taenia solium, que é a que está falando aí no exercício, né? Que vai ter o hospedeiro intermediário, o porco. Então, não é a letra A. Letra B, o invertebrado como hospedeiro intermediário. Então, o invertebrado vai ser, no caso, o Cistossoma mansoni, né? Mas, no caso, a Taenia solium vai ser o porco, e o porco é vertebrado. Então, não é a letra B. E a letra C, dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. Aí sim, né, serve para os dois, né? O intermediário do Cistossoma mansoni vai ser justamente o caramujo e da Taenia solium vai ser o porco e o definitivo é o homem para os dois. Então eles possuem tanto o intermediário como um definitivo. Então a número 3 é a letra C. 4. Observe a figura a seguir e assinale a alternativa errada. Então, ele quer a errada, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui na figura? Então, aqui na tênia, né? Tem um boi aqui, então tá falando da tênia saginata. A pessoa ingeriu ali carne de boi, né, contaminada com o cisticerco da tênia, no caso carne de boi mal passada ou mal cozida, e aí ela contraiu então o verme, tá? Então, de acordo aí, ele quer a errada. Letra A. A imagem mostra o ciclo da tênia saginata, pois o seu hospedeiro intermediário é o boi? Tá certo. Uma tênia adulta vive presa à parede do intestino delgado, onde ocorre sua autofecundação? Também está certo. Letra C. Quando as fezes de uma pessoa contaminada são depositadas no solo por falta de instalações sanitárias adequadas, os ovos desse verme podem contaminar a água e verduras e ser ingerido pelo porco ou pelo boi? Também está certo. Vamos pular aqui para a letra E, né? O diagnóstico dessa doença é feito através de exames de fezes? Também está certo. Então, todas essas quatro aqui que eu falei, está certa, mas ele quer a errada. Então, a letra D, ó. Uma vez que o corpo do hospedeiro intermediário, né, o ovo do verme eclode liberando o cisticerco, não, o ovo já se chama cisticerco. Não vai eclodir liberando o cisticerco. O ovo é o cisticerco. Tá? E o que vai se alojar na musculatura do animal é o cisticerco. Então, essa daqui é a que está errada. Então, a resposta é a letra D.
A questão 5 eu já até preenchi aqui com as afirmações, né? Então eu vou só fazer a leitura. Observe as frases abaixo e depois marque a alternativa que contém as palavras que completem. Então, os plateumintos, eles são animais triblásticos e acelomados. Os plateumintos não apresentam sistema circulatório e respiratório diferenciado. O sistema nervoso dos plateumintos é mais desenvolvido que nos quinidários. As tênias são monóicas, né? Ou monóicas é a mesma coisa que hermafrodita. E os plateumintos são classificados nas classes tubelária, trematódio e cestódio. Tá? Então, a resposta aqui, né, que completa todas essas afirmações acima, é a letra A. Questão 6. Ele pede para você marcar as alternativas corretas. Então, já vamos vendo aqui quais que estão corretas. Número 1. O plateuminto Echinococcus granulosus vive no intestino do cão e por isso também é conhecido como tênia do cão. Sim, né? Como eu falei, não existe só tênia que vai vir ali do porco ou do boi. Pode ter ali no cão, no gato, peixe, tá? Então, existe várias. Então, essa número 1 aí tá certinha. 2. Na maioria dos casos, a teníase se apresenta assintomática, mas há casos em que se constatam dores abdominais, perca de peso, dor de cabeça e etc. O diagnóstico dessa verminose é feito através de exames de fezes. Correto também. A 3. A cisticercose é uma doença mais séria que a teníase e desenvolve-se quando os ovos eliminados por um indivíduo infestado pela tênia solium são transmitidos para ele próprio ou para outras pessoas através de mãos sujas ou água e alimentos contaminados. Também está certo. Por que ela é mais séria? Porque ela pode se alojar, né, o cisticerco em vários órgãos e locais do corpo, né, no cérebro, no olho, em alguns órgãos como o coração e assim por diante. Então, fica mais difícil de você conseguir tratar, né? No cérebro, como é que você vai abrir a cabeça da pessoa para tirar os cisticercos que estão ali alojados dentro do cérebro, né? Não tem nem como. Então, por isso que ela é mais severa, mais séria. Então, até aqui, as 3 estão certas. Vamos ver a 4 agora. Os plateumintos reunidos na classe tubelária são vermes ectoparasitas e endoparasitas? Não, só existe endoparasitas, né? Porque o de vida, no caso a tubelária, são aqueles que estão ali se referindo àqueles plateumintos de vida livre, como a planária, tá? E ela não é um verme, não é considerado parasita. Tá? Então, essa classificação de ectoparasita e endoparasita não se aplica à classe tubelária, tá? Porque ali vai ter a planária, que é de vida livre e ela não é parasita. Então, a 4 está errada. 5. O Schistosoma mansoni e Taenia solium apresentam como hospedeiro definitivo o homem e como hospedeiro intermediário o porco e o caramujo, respectivamente. Na verdade, está invertido aqui, né? No caso, Schistosoma mansoni vai ser o caramujo e a Taenia solium o porco. Então, você olhando assim, você lê rápido, realmente é o porco e o caramujo. Mas ele falou, respectivamente, então tem que ser na ordem. Se o Schistosoma mansoni apareceu primeiro, o caramujo tinha que estar aqui primeiro e depois o porco, tá? Então, uma sutileza só de uma inversãozinha aí, né, já bota a questão errada, tá? Então, cuidado com essas pegadinhas aí. Então, o que tá certo é só a 1, 2 e 3, que vai ser aqui, né, a letra D. Ok? 7, essa questão 7 aqui tá igualzinha à questão número 2, tá? Então, aqui vai ser a resposta, Schistosoma mansoni. Tá? Aquela do sinador e depois coçou é porque pegou. Então, a gente já viu essa. Ok? Porque aqui no livro repetiu, né? Então, veio repetido, na verdade, 3 vezes. Lá pra frente tem mais uma repetida de novo. Tá? Então, agora vamos para a questão 8.
A represa Billings pode transformar-se em grave foco de contaminação de esquistossomose na região metropolitana de São Paulo. Essa afirmação foi feita porque na região da represa existem o quê? Então, você está falando em represa, está falando ali na parte de água, onde pode ter caramujos. E os caramujos podem estar o quê? Sendo hospedeiros intermediários da esquistossomose, né? Então, ali, ó, vai ser, no caso, a resposta a letra D, ó, caramujos hospedeiros do verme causador da doença. E qual é a doença? Esquistossomose, que é o que está falando aqui, ó, no enunciado. Bom? Questão 9. No ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglotes, que são aqueles segmentozinhos que tem no corpo do animal, as proglotes grávidas são eliminadas do intestino do homem juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores de Taenia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo lançadas na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-os nos músculos, onde se encista. Segundo essas informações, o homem e o porco são, respectivamente, os hospedeiros o quê? Então, no caso, o homem, ele é o hospedeiro definitivo e o porco intermediário, tá? Cuidado sempre com essa palavrinha respectivamente, tá? Porque tem que estar na ordem certinha como está escrito no enunciado. Igual aquela pegadinha que a gente viu na questão anterior que estava invertido, tá? Então, sempre que tiver esse respectivamente aí, presta um pouquinho mais de atenção para não errar, ok? Então, nesse caso aí, a letra C. Questão 10. Obtiveram-se as seguintes informações sobre o ciclo vital de um determinado parasita humano. Primeiro, seu hospedeiro intermediário não é um artrópode. Artrópode seria um inseto, tá? Então, não é um inseto. 2. Apresenta mais de um estágio larval. 3. Sua fase adulta apresenta dimorfismo sexual. O que é isso, dimorfismo sexual? É que tem o macho e a fêmea, tá? E o parasita em questão só poderia ser quem? Então, a questão 10 está falando de quem? No caso, seria ali, né, do Schistosoma mansoni. Que aqui, ó, o seu hospedeiro intermediário não é um artrópode, porque o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, né, vai ser o caramujo, que é um molusco, tá? O 2 ali apresenta mais de um estágio larval? Sim, porque tem o miracídio e a cercária, são dois tipos de estágio larval. E sua fase adulta apresenta dimorfismo sexual? Sim, porque existe o macho e a fêmea, diferentemente dos outros, né, plateumintos, que são monóicos, são hermafroditas. O Schistosoma mansoni é uma exceção, ele tem o macho e a fêmea. Questão 11. Os plateumintos são animais que apresentam o corpo achatado e sua espessura quase desprezível, proporciona uma grande superfície em relação ao volume, que lhes traz vantagens. A forma achatada desses animais relaciona-se diretamente com a ausência dos sistemas. Então, os plateumintos, né, eles não têm nem sistema respiratório, né, e nem circulatório. Aqui está faltando um Rzinho aqui, né, gente? A questão aqui ficou expiratório, mas seria respiratório. Tá? Erro de digitação. Então, aqui, ó, letra é a resposta. 12. Existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar trocas gasosas, na respiração e absorção do oxigênio, e a eliminação do gás carbônico ocorrem por difusão, através da superfície epidérmica. É o caso da planária, né? Então, já está ali logo de cara a letra A, ok? Questão 13. Para não se contrair doenças como cisticercose e teníase, deve-se evitar, respectivamente. Então, o que eu faço para evitar a cisticercose e a teníase?
né? Então, comer verduras mal lavadas e comer carne bovina ou suína mal passada. Então, eu tenho que evitar isso aqui, que já está escrito aqui na letra A, tá? Então, evitando isso, eu evito contrair essas duas doenças aqui, cisticercose e a teníase. 14. Nos cisticercos, o homem pode fazer o papel de hospedeiro intermediário no ciclo evolutivo da tênia sólio. Isso acontece por quê? Porque provavelmente, né, o homem ele ingeriu os ovos de tênia. Então ele pode servir ali como intermediário porque ele engoliu o ovo, tá? Da tênia ali, ok? 15. Dos parasitas do homem comuns no Brasil, o que é transmitido por um caramujo? Vai ser quem, né? O Schistosoma mansoni. E o caramujo vai ser ali, né? O Bionfalaria glabata. 16. O doente que apresenta cisticercose. A mesma coisa aqui da 14, né? Ingeriu ovos de tênia, tá? Então, algumas questões estão muito repetidas, né? 17. Os plateumintos parasitas, como o Schistosoma mansoni e a tênia solium, apresentam o quê? Então, a espécie humana como hospedeiro intermediário? Não, a gente já viu isso, né? O Schistosoma mansoni é o caramujo e a tênia solium é o porco, que é o intermediário. Então, um invertebrado como hospedeiro intermediário? Não, né? Invertebrado só no caso do Schistosoma mansoni, na tênia solium é vertebrado. Os dois tipos de hospedeiro intermediário como definitivo? Sim. Essa questão também está repetida, né? Então, é a letra C. 18. Sobre o ciclo da tênia, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a que está errada. Uma tênia adulta vive presa à parede do intestino delgado onde ocorre sua autofecundação? Tá certo. Quando as fezes de uma pessoa contaminada são depositadas no solo por falta de instalações sanitárias adequadas, né, falta de saneamento básico, os ovos desse verme podem contaminar água e verduras e ser ingerido pelo porco ou pelo boi? Pode. Uma vez no corpo do hospedeiro intermediário, o ovo do verme eclode liberando o cisticerco, que se aloja nos músculos do animal. Nos músculos ele cresce e assume um aspecto de bolsa cheia de líquido chamado oncosfera. Não, na verdade, aqui não vai eclodir e liberar o cisticerco, né? Como eu já falei, o ovo ele é o cisticerco. Então essa aqui é a que está incorreta e aqui está certa. Também está repetida essa, né? Ela é parecida com a questão 4, se não me engano. É. 19. Os plateumintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um sistema excretor. Este é bastante primitivo, formado por células flama. A principal função dessas células, tá? Então, quando fala-se de plateumintos, quando fala da parte excretora desses animais, sempre vai se mencionar as células flama. Então, guarda essa informação, que ela sempre costuma cair, né, bastante nas provas. Mas então vamos ver qual é a função dessas células flama. Ela vai remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sangue lançados para o intestino? Não, ele vai lançar para fora, né? Para a excreção ali das células para a parte externa do corpo do animal. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sistema circulatório e lançá-los para o exterior? Não, né? Eles não têm sistema circulatório. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do tecido epitelial e lançá-los para o intestino? Também não, né? O tecido epitelial já é a pele, então se está ali já sairia para fora do corpo do animal, não voltaria para o intestino, até porque também não tem sistema, né, digestório completo. Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma e lançá-los para os túbulos de Malpighi. Isso aqui, túbulos de Malpighi, quem tem são os artrópodes, né? São os insetos. Então, isso aqui está errado também.
Remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do mesodermo e lançá-los para o exterior, aí sim, né? Isso é que é o papel da excreção. Retirar o que está sobrando e lançar para fora do corpo, né? Que é o que acontece aqui na letra E, que fala a função da célula flama. 20. Existe uma frase que a gente já viu, né? Se nadou e depois coçou é porque pegou Schistosoma amazoni. Mais uma vez repetida essa questão. 21. Qual é a sentença correta para definir o filo plateumintes? Então, os plateumintos eles são triblásticos, ele tem simetria bilateral, eles são acelomados e protonefridiais, tá? Então, essa é a definição dos plateumintos, todo o filo. Letra C. Questão 22. Aí tem uma chargezinha do Garfield. Liz e eu fomos jantar e depois assistimos a uma palestra sobre veterinária. O título era O Ciclo de Vida da Tênia. E não devia ter pedido espaguete. Estamos com fome de novo, não é? Porque o espaguete, né, ele tem uma certa semelhança com a tênia. Então, realmente, depois de assistir uma palestra só falando sobre isso, ainda comeu espaguete, corajoso. Então, na tira de quadrinhos, faz-se referência a um verme parasita. Sobre ele foram feitas 5 afirmações. Assinale a única que está correta. Então, a única que está correta, vamos achá-la. Letra A. Trata-se de um nemateuminto hermafrodita? Não é nemateuminto, né? É plateuminto. Então, está errado. Apresentam simetria bilateral e corpo cilíndrico e amplo celoma? Corpo cilíndrico não, né? O corpo dele é achatado e não tem celoma, é acelomado. C. Várias espécies desse verme que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo têm o porco como hospedeiro intermediário? Não, né? O porco como hospedeiro intermediário vai ser só assólio, tá? Aí cada tênia vai ter um hospedeiro intermediário, mas no caso do porco é só assólio. É o verme causador da esquistossomose no ser humano? Não, né? A esquistossomose seria o Schistosoma amazoni. Ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser seu hospedeiro intermediário, podendo apresentar cisticercose? Sim. Então, a única que está correta é a letra E. 23. O doente apresenta cisticercose se ele ingerir os ovos da tênia, né? Então, também está repetida. É igual à questão 16. 24. Com relação aos parasitas e às doenças que causam, pode-se afirmar que... Então, ele quer a correta. Vamos ver quais que estão corretas. A larva cercária do Schistosoma amazoni penetra no homem pela pele, causando-lhe esquistossomose. Certinho. A doença teníase é a doença causada pela tênia sólio ou a tênia saginata? Sim, só está escrito errado, né? Aqui teria que estar com letra minúscula. Lembra da regra da nomenclatura? Primeira letra inicial do gênero é maiúscula e a primeira letra inicial da espécie tem que ser minúscula. Então, aqui está só com erro de digitação, mas a questão está certa. Aí, aqui eles já escreveram certinho. 3. A cisticercose é doença causada pela larva da tênia solium? Tá certo. A lombriga ou ascaridíase é doença causada pela larva de Ascaris lumbricoides? Certinho também. A opilação ou amarelão é uma doença causada pelo Necator americanus ou pelo Ancylostoma duodenale? Também está certo. E a filariose, que pode originar elefantíase, é causada pela Vunkereria bancroft? Certinho. Então, tá todas, né? Todas estão certas, letra A. Agora, exercícios do PISME. No Brasil, entre março de 2004 e março de 2005, foram registrados casos de difilobotriose em humanos, em decorrência da ingestão de peixe cru. As figuras abaixo representam os ciclos biológicos dos plateumintos de Diphyllobothrium ulatum, que causa a
protriose. E a tênia sólio que causa a tenise e também, né, ou cisticercose. Então aqui está falando da tênia do peixe, né? Isso aqui costuma acontecer muito com os japoneses lá que gostam de comer peixe cru, né? Se o peixe estiver contaminado, você comeu ali um sushi com peixe contaminado, você vai adquirir essa doença. E aqui no caso da tênia sólio, se você comeu também a carne do porco mal cozida, mal passada e ingerir ali o cisticerco, também vai contrair a doença. Aí ele está pedindo aqui, né, na letra A, apresente duas semelhanças e duas diferenças que podem ser observadas entre os ciclos biológicos dessas duas espécies de plateuminto. Então aqui são as semelhanças. Presença de hospedeiro intermediário, os dois vão ter, né? Um é o peixe e o outro é o porco. E ingestão de carne mal cozida do hospedeiro intermediário com as larvas incestadas. Então, essas são as semelhanças. E quais são as diferenças? Então, o hospedeiro intermediário são diferentes, né? Que aqui no caso o copépodo e o porco, ou também o peixe. O homem é o único hospedeiro definitivo da tênia sólio, tá? Então, essas são as diferenças. E a letra B. O parasitismo por tênia sólio nos humanos podem resultar em teníase ou cisticercose. Complete o quadro. Aí aqui está falando a teníase em humanos e cisticercose em humanos. E aqui a forma de contaminação, órgão parasitado e uma medida profilática. Então aqui, ó, ingestão de larvas de carne de porco, parasita o intestino delgado, e a medida profilática seria o saneamento básico. E aqui no caso da cisticercose, ingestão de ovos, né, na água, alimentos ou mão suja. Aí vai ficar em qualquer órgão, né, como eu falei, pode ir para o coração, no olho, no cérebro e assim por diante. Aí tem que fazer o tratamento dos doentes, tá? Na teníase em humanos, o homem é o hospedeiro definitivo? Justifique sua resposta. Sim, né? É onde ocorre justamente a reprodução sexuada do parasito. Então, nesse caso, o homem sim vai ser o definitivo. Aí a questão 2, né? Leia o texto abaixo e responde às questões propostas. Para economizar tempo, eu não vou ler o texto, depois vocês leem, mas eu já vou direto para as questões, tá? Explique como a ingestão de alimentos que não tenham sido bem higienizados pode levar ao desenvolvimento da doença denominada cisticercose. Então, o alimento ele vai estar contaminado com os ovos da tênia. Qual tênia? A sólio, que é só a sólio, né, que provoca a cisticercose. Então, os ovos da tênia sólio, quando ingeridos, liberam a larva cisticerco, que pode se alojar no cérebro ou na musculatura, causando a cisticercose. Aí a letra B. Por que a ingestão de carne de porco mal cozida ou mal passada pode vir a provocar a teníase no homem? Então, o porco, ele é o hospedeiro intermediário. Como é que ele se infecta? Ingerindo os ovos, né, da tênia sólio ali no local que esteja sujo, né, com fezes contaminadas e etc. Mas porco que gosta, né, de fuçar lixo, essas coisas. E no sistema, a tênia sólio, quando vai para o sistema digestório do porco, né, libera a larva cisticerco que vai penetrar na parede do intestino. Aí ela ganha corrente sanguínea e depois se aloja na musculatura. Se a carne do porco for bem cozida ou bem assada, o cisticerco morre por causa do calor. Aí não vai ter problema de você comer essa carne. Mas e se ela tiver mal cozida ou mal passada? Aí é que está o problema, porque não vai ser o calor ali, não vai ser suficiente para ter matado o cisticerco. Aí quando a pessoa comer essa carne, vai ingerir ali esse cisticerco, as larvas vai completar o seu desenvolvimento dentro do intestino da pessoa e vai chegar na fase adulta e começar a fazer o quê? Causar a teníase, porque aí o verme vai crescer, né, e começar a reproduzir, tá? Então, é assim que acontece. E por que na fábula apresentada o cisticerco se lamenta por não ter sido ingerido por um porco? Né? Lá do texto que eu falei, que depois vocês podem ler. Quando o homem ele ingere os ovos da tênia sólio, o cisticerco não completa o seu desenvolvimento. Então, ele vai migrar para o cérebro ou para a musculatura.
como faria se tivesse sido ingerido pelo hospedeiro intermediário, que é o porco. Então, a forma infectante para o homem é o cisticerco presente na carne do porco. Tá? Então, lembrando, somente a Taenia solium, tem o porco como hospedeiro intermediário, é que provoca a cisticercose. Aí tem a questão número 3, né? A esquistossomose intestinal é uma doença parasitária causada pelo Schistosoma mansoni, que é um plateumintos ali. Também conhecido como cistose ou barriga d'água, ou o nome científico que é a ascite. O Brasil é um foco endêmico da esquistossomose, com mais de 6 milhões de pessoas infectadas. O ciclo do Schistosoma mansoni envolve 2 hospedeiros, o homem, que é o hospedeiro definitivo, e os caramujos aquáticos do gênero Bionfalaria, que são os hospedeiros intermediários. As formas de controle da doença envolvem o tratamento das pessoas doentes e a implantação de medidas de saneamento básico e a eliminação dos moluscos hospedeiros intermediários sobre as formas de controle da doença mencionada acima. Aí leia as seguintes afirmativas e ele pede para a gente achar as que estão o quê? Corretas, tá? Então vamos lá. O tratamento das pessoas doentes por meio do uso de medicação antihelmíntica visa a eliminação das formas adultas do parasito, as quais só poderão estar presentes no hospedeiro definitivo? Sim, né? E olha que eu já vi pessoas eliminando o parasita inteiro, né, nas fezes. Então, parasita lá de 7 metros de comprimento, no caso da Taenia, né, e colocou tudinho para fora, tomando ali o medicamento. 2. O tratamento das pessoas doentes por meio do uso de medicação antihelmíntica visa a eliminação das formas larvais do parasito que só estão presentes no hospedeiro definitivo. No caso, as formas larvais do parasito, quando está se falando ali, né, do Schistosoma mansoni, aí não, né? Que aí, no caso, as larvas ficam aonde? No rio, né? Ali que é a cercária e o miracídio. Então, essa daí não está correta. A 3. A implantação de medidas de saneamento básico impede que os ovos do parasito, eliminados com as fezes do hospedeiro definitivo, cheguem aos corpos de água, rios, açudes, córregos e liberem os miracídios, que são as larvas infectantes, para os hospedeiros intermediários? Aí sim, tá certinho. A 4. A eliminação dos moluscos visa a interrupção do ciclo do parasita, uma vez que as cercárias, que são as formas infectantes para os humanos, só se desenvolvem nos moluscos hospedeiros intermediários? Sim, né? Tanto que uma das medidas profiláticas é você usar moluscicida para matar os moluscos, que aí o parasita não vai ter como completar o seu ciclo de vida, ele não vai adiante. E a última aí, a eliminação dos moluscos visa a interrupção do ciclo do parasito, uma vez que os ovos de Schistosoma mansoni, que são as formas infectantes para os humanos, são eliminados nas fezes dos moluscos, né? Não são eliminados, né, gente, nas fezes dos moluscos. Os moluscos são os hospedeiros intermediários da larva miracídio que se transforma em cercário. Tá? A forma infectante, no caso os ovos do Schistosoma mansoni, vai sair pelas fezes do hospedeiro definitivo, que é o homem. Tá? Então a 5 aí tá errada. Então é a letra C, né? A 1, 3 e 4 é que tá correta. E agora a última questão, né? Tem um texto aí enorme, que eu também não vou ler para economizar tempo, vou ler só dessa parte para frente. Então, as planárias têm representantes marinhos de água doce e terrestre, e alguns desses podem ser encontrados em Minas Gerais. Uma característica definitiva da planária é o seu sistema urinário, que é o excretor, composto por células flamas ou solenócitos. Descreva essa estrutura e explique qual é o seu papel no processo da excreção. A gente já fez uma questão aqui falando sobre isso, mas vamos, né, frisar um pouquinho mais para ficar bem gravadinho na cabeça de vocês. Então, a célula excretora pode ter um único flagelo muito longo, que é chamado de solenócito, ou um feixe deles, ou vários deles, que se chama célula flama, tá?
Tem um formato mais ou menos como se fosse assim, ó. Por isso que lembra uma chama, né, ou uma flama. Então são vários assim, parece um feixe. Sua função é eliminar a água e excreções nela dissolvidas, principalmente sais e produtos nitrogenados expulsos ali para a superfície, né, desse batimento dos flagelos, que vai sair para fora do corpo, tá? A parte externa do corpo. Então aqui está falando dos solenócitos e da célula flama, a função dela. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.